Você trouxe na coluna os bastidores da rejeição da proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro. A gente estava esperando que essa colaboração premiada, o resultado dessa colaboração premiada viesse a público, né, que a gente pudesse tomar conhecimento de quem estava envolvido aí no meio dos tentáculos do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Mas me parece que o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal já têm tanta informação que não precisa das informações do Daniel Vorcaro. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, lá no começo, a defesa do Vorcaro chegou até a ventilar de que o Vorcaro não ia poupar ninguém, que de fato essa delação seria uma delação muito explosiva, né? Essa era a expectativa ali no início. Só que a polícia, ela já está muito à frente, assim. A análise que nós temos ali junto a algumas fontes da PF é que o Vorcaro ele chegou atrasado nessa mesa de negociação, porque a polícia ela já conseguiu reunir uma quantidade absurda de provas, ela está muito à frente do Vorcaro, e a expectativa é de que a delação trouxesse elementos novos, de que essa proposta trouxesse ali algumas provas, algo que de fato fosse acrescentar na investigação, mas não foi isso que aconteceu. Para a Polícia Federal, para as minhas fontes ali da Polícia Federal, o que o Vorcaro quis fazer foi uma defesa. Ele tentou se proteger de tudo que está acontecendo, apresentar justificativas e não apresentar fatos novos, crimes que ele cometeu e que envolve aí provavelmente outras pessoas poderosas da República. Então, essa era a expectativa da polícia, mas acabou aí sendo frustrada porque o Vorcaro ele apresentou uma delação muito, extremamente seletiva. E isso pode custar a permanência dele ali na superintendência da Polícia Federal. Inclusive, Mirelle, ele que já mudou de cela, né? Já teve uma mudança de cela, uma piora considerável na estada dele, digamos assim, lá na Superintendência da Polícia Federal. Saiu da cela, que era a mesma cela que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, com um certo conforto, foi para uma cela comum e agora ainda corre risco de deixar a Superintendência da Polícia Federal e voltar para um presídio comum. Agora, Mirelle, por que correr esse risco? Por que fazer uma colaboração premiada seletiva, sabendo que, no mínimo, 8 aparelhos de celulares estavam sendo investigados pela Polícia Federal e ele mesmo sabendo o conteúdo de todos esses aparelhos? É correr muito risco. Por que correr esse risco? Então, essa delação, na verdade, esses celulares, eles já são ali a própria delação do Vorcaro, né? E aí isso prejudicou muito esse poder de barganha dele, porque ele produziu e ele tinha na casa, nos endereços dele, diversas provas contra ele e contra as pessoas que fizeram aí esses negócios obscuros com ele. O entendimento que nós temos ali, conversando com pessoas que já acompanham, principalmente esses processos de delação, é que é um processo que leva tempo mesmo, porque o Vorcaro ele precisa ser convencido de que ele realmente chegou ao limite, de que não tem como proteger ninguém, que não tem como ele continuar se protegendo também, de que ele não cometeu alguns crimes, de que aquilo ali teria sido algo de amizade. Ele também tenta ponderar algumas ações que são criminosas, mas que na interpretação da defesa ali, não, ali é porque era amigo, ou era uma sinalização ali para fazer um outro negócio. Então, assim, ele precisa entender agora que ele não tem muitas opções. Ele não tem muitas opções. E ele estava, conforme você falou, ele estava numa cela premium, ele estava numa cela que tinha ali uma cama, que para, assim, na realidade que a gente sabe ali dos presídios do Brasil, um preso tem uma cama e isso é luxo. Então ele tinha uma cama, ele tinha ar-condicionado, ele estava num quarto ali de um hotel, basicamente.
E agora ele está numa cela que eu já tive a oportunidade de entrar em uma das visitas que eu fiz lá na superintendência, nessa cela. De fato, é uma cela escura, é uma cela úmida, é uma cela que a cama é de concreto, o banco é de concreto, a mesa é de concreto, não tem muito espaço. Então ele vai sentir na pele isso, assim, que não tem como você jogar com a polícia, não tem como você jogar com a STF. O importante é que ele, de fato, faça uma estratégia, mas que faça uma estratégia honesta, que mostre honestidade para os investigadores, que ele, de fato, pode auxiliar nessas investigações e não ficar se defendendo, que é o que ele acabou fazendo aí nessa proposta de delação. Mirelle, ainda há como voltar atrás? Existe essa possibilidade de voltar atrás e, junto com os advogados dele, tentar uma nova colaboração premiada? É possível, tanto que geralmente nessas delações parte muito ali do convencimento do próprio preso, da realidade mesmo dele ali, né? De entender exatamente isso que a gente acabou de conversar. Então, ele pode sim se reunir novamente, agora com um tempo mais curto, que agora ele só tem meia hora por dia ali com os advogados, mas ele pode sim fazer uma nova proposta e aí talvez uma delação de fato explosiva aí, que ele realmente decida contribuir com algo novo, uma vez que a Polícia Federal já está assim, muito avançada nessa investigação. Na esteira do caso Master, a gente ainda tem duas colaborações, que são a do Fabiano Zettel, que a gente nem escuta mais falar, não sei como é que está o caminhar dessa delação, e também a do Paulo Henrique Costa. Essa história da delação do Paulo Henrique Costa pode ter prejudicado a colaboração do Daniel Vorcaro? Pode, porque se a PF avaliar que o Paulo Henrique está com uma intenção um pouco mais efetiva ali de apresentar provas, a gente sabe que a delação não basta você falar, dar ali a sua narrativa, você precisa de fato comprovar tudo que você está falando. Então, se for mais proveitosa essa delação do Paulo Henrique, claro que pode prejudicar ali algumas informações que o Vorcaro pode tentar colocar na delação dele, porque se é algo que a Polícia Federal já vai ter, então o Vorcaro, ele de fato, ele vai ser pressionado, ele vai ficar sob pressão para entregar ali o ouro, o verdadeiro ouro de todos esses esquemas que ele vem aí montando ao longo do tempo. Eri, te agradeço muito pela explicação aqui para a gente, pelos dois casos, o caso da Deolane e o caso aí da rejeição da delação do Daniel Vorcaro. Gente, ó, esse caso da Deolane continua em investigação, ainda tem informação, o caso está acontecendo, então acompanhem e de perto a coluna da Mirelle Pinheiro lá no portal metrópolis.com. Mirelle, obrigada e até a próxima oportunidade.